Você está na quinta-feira do Jubileu, do Ano Santo, série Jubileu 2025, Peregrinos de Esperança. Já estamos no 15º episódio desta série Jubileu da Esperança, Peregrinos da Esperança, Jubileu do ano 2025. Nós não queremos, irmãos, amigos, não desejamos que o ano jubilar seja apenas um slogan, Peregrinos da Esperança. Não, isso seria muito pouco. Embora que a palavra esperança nos anime, mas nós precisamos aprofundar mais. E é isso que esta série deseja, à luz deste documento, que é o documento, a bula papal, A Esperança Não Confunde, do nosso Papa Francisco, ao abrir este jubileu, ou anunciar este jubileu. Então, a esperança não confunde, e por isso nós sentimos um reforço nisto, porque estamos vivendo o tempo da Páscoa, o tempo da alegria, da vitória e da confiança, porque Cristo, tendo vencido o pecado e a morte, nos abriu um horizonte amplo da confiança, que nos dá, então, esperança de alcançar os bens que Ele nos prometeu. A salvação, a intimidade com Deus, a vida plena, a vida eterna. Então o que a esperança não confunde exatamente por isso, porque está baseada em um fato central, a ressurreição de Jesus. Olhe o que o apóstolo Paulo diz, olha, se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã e nós ainda estaríamos em nossos pecados. Então a ressurreição é o fato fundamental da história da nossa salvação. A morte e a ressurreição de Cristo são duas faces da mesma moeda. São momentos distintos, mas uma unidade. A entrega amorosa ao Pai por nós e sua ressurreição. Isso é que fundamenta a nossa esperança. Jesus não foi um vencido, ele foi um vencedor. E por isso nós queremos alimentar sempre a confiança de que nós poderemos viver com ele. Neste documento, A Esperança Não Confunde, a bula papal, o Papa nos procura dar sinais de esperança. Ele diz, nós precisamos espalhar, disseminar no mundo sinais de esperança, porque senão a palavra fica vazia, precisa ter gestos concretos para isso. E ele lembra um dos que acha fundamental e sobre o qual ele tem se ocupado sempre nas suas palavras oficiais, nas suas declarações públicas. Se trata da paz do mundo. Ele chama as guerras que estão ao redor do mundo atualmente, ele diz, é uma terceira guerra mundial aos pedaços. Não parece ser mundial, na verdade mas aos pedaços. Assim ele define isto, né? E pergunta, será que essas populações sofridas pela violência, tendo que emigrar, tendo que ver tantos mortos, sendo feridas na sua própria carne, perderem as suas casas, etc., será que ainda falta mais sofrimento para elas, para nós querermos alimentar guerras e alimentar um tempo de sofrimento para essas populações? Diz não, é preciso que haja acordos de paz, mas que sejam acordos de paz sinceros, dignos, não seja sujeição aos mais fracos. E é isso que é difícil para as grandes potências, porque são grandes, sentem com o direito e com as condições de impor condições humilhantes para os outros. E é por isso que as guerras não terminam, pela ganância e pela opressão. Eu me recordo de uma palavra muito expressiva daquele grande homem, foi o presidente da África do Sul, primeiro passou preso muitos anos,
depois de liberto, se tornou presidente da África do Sul, Nelson Mandela. Ele diz assim: olha, ninguém nasce sabendo odiar. Nós aprendemos a odiar. Por que não podemos aprender a amar? Isso não é dito por um religioso. É dito por um homem de fé, mas um leigo, que nem católico é, chamado Nelson Mandela. Significa, ele percebeu com a própria experiência de vida que é preciso que nós aprendamos a amar, já que aprendemos também a odiar. Então, se há algo que se aprende, por que não aprender a amar ao invés de odiar? Que o ódio é a raiz de todas as guerras. Outro sinal de esperança que ele dá é dizer que a humanidade precisa recuperar o desejo de transmitir a vida. E sabe, como homem experiente, e falando em nome da igreja, que não é uma questão tão simples, a questão da natalidade, essa baixa generalizada de natalidade no Ocidente, significa, naturalmente, que falta horizonte de vida. Quando eu não vejo um horizonte de vida feliz, eu tenho medo de transmitir a vida. Como às vezes ouço de pessoas, eu não sei lá o que vai acontecer com meus filhos, no mundo que se está, tanto sofrimento, eu vou gerar um filho para ter mais sofrimento. Quer dizer, falta horizonte de esperança. Então, esse ritmo frenético da vida, que as pessoas, ao invés de gozarem a vida, são esmagadas por ela, são sinais de que alguma coisa está faltando, ou nós desviamos do caminho. Falta de garantia de emprego, de sobrevivência, é outra questão que muitas vezes faz com que a transmissão da vida ou seja adiada ou seja negada. Mas quando isso acontece, significa a humanidade não está com horizonte, está diante de um muro, falta sentido para a vida, falta confiança no futuro. Então, o Ano Santo está nos chamando a semear esperança, com pequenos gestos, aqui e acolá, com uma mentalidade nova, confiante, que não se baseia simplesmente no otimismo barato. Já disse uma vez em um dos episódios que a esperança cristã não é otimismo barato. Ela se funda na palavra de Deus, se funda na nossa fé. Nós podemos lembrar então que na abertura à vida, a maternidade e a paternidade responsáveis são o projeto do Criador. Inscrevem no coração e no corpo dos homens e das mulheres esse projeto de vida. Quer dizer, Deus colocou no coração e no corpo de cada homem e de cada mulher esse encanto pela vida. Quando nós não o temos, quando a paternidade e a maternidade estão inibidas, é sinal de que alguma coisa está prejudicando esse fluxo de vida. É preciso que nós semeemos esperança. Em uma palavra, a transmissão da vida é um sinal de esperança. Nós podemos lembrar então que em 1625 ocorreu o 15º jubileu da nossa igreja. O Papa da época era o Papa Urbano VIII. E foi ele o primeiro Papa a conceder indulgências para quem não pudesse ir até Roma, visitar os túmulos dos apóstolos, passar na Porta Santa das basílicas patriarcais de Roma. São Pedro, São Paulo, Santa Maria Maior e São João de Latrão, que é a Basílica de Roma. Pois bem, esse fato inédito, que já se tornou quase uma praxis para os papas, sabendo que a maioria das pessoas não pode ir até lá, estende essa possibilidade ao seu alcance. De modo que, assim, naquela época, o Papa Urbano VIII estendeu essa possibilidade aos doentes, aos idosos, aos encarcerados,
aos monges que vivem em clausura, ou monges eremitas que vivem no deserto, para que pudessem também eles se aproveitarem e terem proveito espiritual do jubileu com a sua prática jubilar. Nesse ano de 1625, foram canonizados 2 santos importantes, São Francisco de Borja e Santa Isabel de Portugal. No próximo episódio, nós continuaremos a falar com a bula papal dos sinais de esperança, porque isto é de grande importância para a vivência do Ano Santo. Agora eu lhes convido a rezar comigo a oração do Ano Jubilar. A graça do jubileu reavive em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. Amém.